Então, vamos lá, métodos e análises. A gente acha tão bonito esse padrão do círculo paralesérico que virou o logo do laboratório. Então, os trabalhos que a gente fez, os trabalhos científicos, estão relacionados a esses fenômenos aqui. Então, é o círculo parélico, o efeito Glória, os arco-íris múltiplos, os cães do Sol saltitantes e o milagre do Sol. Então, vamos lá. O Tufail e eu somos físicos, a gente trabalha com sistemas dinâmicos e caos, e a gente está atualmente, já há muito tempo, aplicando essa teoria para explicar fenômenos de matéria mole, de fluidos complexos, e usando imagens, né, e usando fenômenos ópticos para estudar esses fenômenos. Aqui tem um exemplo do que a gente estava olhando. Teve um trabalho que a gente olhou de perto as estruturas da espuma. Aqui tem essa figura triangular no encontro de 3 filmes de sabão, que é uma borda de platô também, e nós refizemos, né, ou nós fizemos uma estrutura semelhante com gelatina e bolas de árvore de Natal, e estudamos a ótica disso, né? Então tem uma imagem aqui de laser fazendo um fractal nesse que a gente chamou de prisma hiperbólico, porque ele tem uma geometria hiperbólica. Então a gente estava estudando esse tipo de fenômeno, e aí chegou uma hora que a gente começou a estudar o espalhamento de luz na espuma como um todo, né? Então o transporte de luz por espuma. E daí nós vimos padrões ondulatórios interessantes, e a gente foi então estudar particularmente esses padrões quando a gente chegou numa coisa que a gente chamou de círculo paralesérico, mas no título do trabalho aparece círculo do tipo parélico, né? Então no título do trabalho é círculo do tipo parélico. Então, círculo do tipo parélico, espalhando luz em bordas de platô. E aí, nesse trabalho, a gente usa ótica geométrica ondulatória, e a gente apresenta, pela primeira vez, um trabalho científico mostrando a aplicação da teoria geométrica de difração para efeitos luminosos. E a gente faz um reconhecimento de padrão aí e conecta com a aparelhia, né, com os fenômenos de ótica atmosférica. Em seguida, esse trabalho que veio depois, a gente trata um suposto paradoxo, né, que são os raios difratados. Suposto paradoxo por quê? Porque raio supõe ótica geométrica e difração supõe ótica ondulatória, né? Mas não é paradoxo nenhum, porque são só modelos né, que nós construímos para entender a natureza, e o modelo do Keller ele está na interface entre essas duas áreas da ótica, e ele trata esse fenômeno, esse tipo de fenômeno. Bom, aqui eu coloquei uma imagem desse site Atopics, né, a ótica atmosférica, para mostrar que esse daqui são os halos mais frequentes, e eles conectam os cães do Sol com cristais com cristais de gelo do tipo pratos hexagonais, e o círculo parélico com pratos hexagonais e prismas alongados, né? Prismas hexagonais alongados. Essas são as colunas hexagonais. O nome Cães do Sol, a melhor explicação para esse nome, que ninguém sabe exatamente como apareceu, vem da mitologia ou das religiões nórdicas, né? Então está aqui Odin, que é o deus Sol, né? Odin é o pai do Thor, né? Então Odin, o deus Sol, ele é retratado com um cão de cada lado, né? Então, está aqui o Sol com um cão de um lado, um cão do outro, e é por isso que... então, essa é uma explicação possível para a origem desse nome Cães do Sol, que ninguém tem muita certeza.
Aqui está a explicação da formação dos cães do Sol, com reflexões nos cristais do tipo prato hexagonal. E aqui ó, uma imagem do círculo parélico e o halo de 22 graus, né? E aqui algumas classificações desses padrões. Então vamos lá. Borda de platô. Essas figuras aqui são do vídeo, aquele vídeo que eu falei que mostra como fazer isso em casa. Então, isso é uma caixa acrílica, a caixa do CD, né? Eu sei que muita gente já jogou fora isso, mas se você tiver em casa ainda, ou você pode comprar na papelaria também. O uso da caixa é para proteger o filme, porque você não precisa de uma caixa para fazer 3 bolhas de sabão, né? Mas o uso da caixa acrílica é porque o acrílico ele tem uma boa ótica e ele protege os filmes de sabão para você ter mais tempo para fazer o experimento, já que você tem que acertar o laser naquele fiozinho, demora um tempo. E quando a gente descobriu isso pela primeira vez, era uma espuma livre, assim, no ar, né? E, obviamente, quando você conseguia, estourava, né? Logo em seguida, estourava. Então, o objetivo da caixa é proteger os filmes de sabão. Então, aqui a gente consegue ver 5 filmes de sabão, fazendo quase um H, né? Então, a gente tem aqui 2 bordas de platô, que são as regiões em que se encontram 3 filmes. E aqui está a mesma coisa vista de meio de oblíqua, né? Então, dá para ver aqui até o filme colorido, né? Com cor iridescente e uma borda de platô aqui, a outra borda ali, é onde a gente vai incidir o laser para fazer o círculo parlasérico. Então, vamos lá. Círculo parlasérico e a teoria de difração de Keller. Então, esse padrão luminoso, ele é uma projeção de uma casca cônica e de planos de luz. É um fenômeno ondulatório. Talvez aqui vocês consigam perceber que tem franjas, né? Essas linhas e o círculo, ele é feito de franjas, né? E isso é um forte sinal de fenômeno ondulatório, a luz se comportando como onda. Então, o laser, ele incide aqui obliquamente numa borda de platô. Aqui está um corte transversal, né, da borda de platô, ela é triangular, é um triângulo equilátero. Desculpa. E o triângulo equilátero tem uma simetria semelhante a um hexágono, né? Um hexágono regular é formado de 6 triângulos regulares. Então, essa simetria aí está diretamente relacionada com a simetria dos cristais de gelo hexagonais. Bom, outra coisa que o laser, a gente incide o laser, e todos esses nossos experimentos, o laser, ele tem uma analogia direta com a luz do Sol, porque a luz do Sol que chega aqui na Terra, ela vem praticamente como uma onda plana, né? Os raios paralelos, tem muito pouca dispersão aí, muito pouca abertura, né? Se não me engano, são 2 graus, né, para o Sol. E os lasers que a gente usa são equivalentes a isso, né? Então, pode parecer muito diferente um feixe laser da luz do Sol, mas tem essas propriedades que são importantes. Então, as nossas analogias, a gente usa o laser como o Sol, né? A gente faz a analogia do laser com o Sol. Então, está aqui os raios paralelos chegando numa borda de platô, e então essa luz vai ser difratada, vai abrir aqui uma casca cônica de luz, e aqui tem uma figura, acho que ela está melhor aqui tem mais detalhes. Geometricamente, um cone é definido pelo ângulo de abertura, que é o ângulo do vértice do cone, né? Aqui ele está, metade do ângulo de abertura é o ângulo φ. E para um raio incidente, né, na ótica, para um raio incidente, em geral é definido o ângulo em relação a normal. Então,
se você olhar θ e φ, parecem ângulos diferentes. Mas se você, porque o θ, o φ é definido em relação ao eixo do cone. Mas se você definir o ângulo do cone em relação a essa normal, você vai ver que é o mesmo ângulo, né? Então, o complementar do φ é igual ao θ, tá? Ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, isso é um fenômeno ondulatório que acontece num ângulo de reflexão, tá? Então, isso, a gente não conhecia a teoria geométrica de difração de Keller, que ela é pouco conhecida dos físicos, mas foi a primeira coisa que nos intrigou. Aqui a gente fez um levantamento detalhado para concluir essa igualdade desses ângulos, né? Voltando aqui. Então, então, a gente encontrou a explicação na teoria geométrica de difração de Keller. Os cães do laser, a gente comprovou que são reflexões do laser nas paredes da borda de Platô. Então, para o caso dos cães do Sol, do laser, entra a geometria triangular da borda de Platô. E os pilares são a difração de Fraunhofer, que é a difração que a gente está acostumado a fazer no laboratório didático de ótica, né? É aquela difração que você pode fazer num fio de cabelo, é a difração mais conhecida. Aqui tem imagens para diferentes ângulos de incidência, né, correspondente a esses pontos. Eu queria mostrar aqui, isso daqui são fotografias, tá em níveis de cinza, mas são fotografias da borda de Platô. A gente pode ver que ela pode ser bem fina, né? A espuma, se você deixar escorrer por um certo tempo, o filme de sabão vai afinando, a borda de Platô vai afinando. Então, a gente tem um objeto que é ótimo para fazer experimentos de ótica ondulatória, né? Os filmes de sabão são, né? Por quê? Porque eles são muito lisos e muito finos. E é uma coisa que você consegue naturalmente. Aqui é para mostrar que a teoria geométrica de difração, ela é bastante, antes do nosso trabalho, ela é bastante utilizada para tratamentos de sistemas acústicos, né? Então, para estudar sistemas acústicos e ondas eletromagnéticas, como ondas de rádio, ondas de radar, e a aplicação importante quando você tem essas ondas espalhadas por singularidades, por objetos pontudos, pontas, objetos pequenos, enfim, essa aplicação da teoria do Keller. E aí, só uma coisinha rápida sobre a teoria do Keller, se vocês quiserem eu posso voltar nisso depois. Ele trata o campo elétrico da luz como uma combinação linear do resultado da ótica geométrica e da ótica ondulatória, tá? Então, é uma combinação linear onde esses coeficientes são ajustados conforme necessário, tá? Matematicamente, parece relativamente simples, mas para chegar nesse conceito que é mais complicado. E depois para aplicar, obviamente, né, para sistemas reais, não simples, isso não é tão fácil. Vamos lá, cães do Sol saltitantes. Então,